Graças e paz, igreja. Agora ficou bom. Coloque-se em pé, por gentileza. Em reverência à bendita palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, faça a gentileza de fazer uso dela comigo agora. E abra no capítulo de número 37 do livro de Gênesis. À medida que você for encontrando o texto, manifeste-se dizendo glória a Deus. O texto vai dizer assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José compartilhava notícias a respeito deles com seu pai. Israel, perceba, Israel, amava a José mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras dominarás sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Pode tomar o seu assento. Eu quero aqui expressar o meu sentimento de gratidão a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui hoje. Deus seja louvado pela vida do pastor Antônio, que me concede essa oportunidade. Amém? Vamos falar de Bíblia? Vocês não querem ouvir a palavra? Vamos falar de Bíblia? Amém? Eu gosto muito desse texto. E esse texto me faz pensar em um problema que é resultado da pós-modernidade. Nós vivemos em meio a uma sociedade extremamente competitiva. Por causa disso, estamos impregnados por um sentimento que, convenhamos, não é tão bom. É o narcisismo, a hipervalorização da imagem. A gente, desde pequeno, aprende a valorizar isso. Isso é mais nítido quando um pai recomenda a um filho, mesmo que de forma intrínseca ou velada, ele olha para ele e diz: Meu filho, cuidado, porque a primeira impressão é a que fica. Isso gera em nós a capacidade de criar rótulos. A bem da verdade, nos tornamos especialistas em rotular pessoas. Costumamos definir pessoas por causa de momentos. E com certeza, algum dia na sua vida, você já se deparou com a seguinte situação. A primeira impressão que você teve de alguém, um homem como eu, geralmente com uma expressão muito fechada, e você deve ter olhado para uma pessoa dessa e pensado: nossa, que cara antipático, que pessoa desagradável. Mas o tempo passou e a convivência te mostrou que não era nada daquilo que você tinha pensado, nada daquilo que você tinha visto. E o rótulo cai por terra. Entretanto, existem rótulos que nos perseguem por toda a vida. Tem muita gente que, por causa de algo que fez na juventude, no decorrer de toda a vida, ele perde alguns tipos de credibilidades por causa daquele momento. Porque para os homens, o momento tem o poder de definir toda uma história. Mas ainda bem que nós servimos um Deus gracioso, porque Deus, ele não leva em consideração momentos. Deus, pelo contrário, ele leva em consideração histórias. E falando disso,
esse texto me salta aos olhos, porque o texto faz questão de começar dizendo que Jacó, o pai de José, e veja bem, o texto chama de Jacó, mas a cena do Jaboque já havia acontecido. A cena em que Jacó vai lá para o val de Jaboque. No hebraico, val é lugar raso. O Jaboque é um afluente do rio. E o lugar raso, na cultura judaica, eram os lugares em que eles acreditavam que as divindades se manifestavam, mais especificamente Deus. Jacó vai para o lugar certo, porque ele sabe que ali ele teria a possibilidade de encontrar Deus. E eu aprendo uma coisa: Deus é especialista em marcar encontros. E Deus nunca marca um encontro com um homem sem que por trás desse encontro haja um propósito. E o propósito central, por trás de todo encontro que Deus marca, é mudar um destino. Então Deus resolveu marcar um encontro com você aqui essa noite. É fato, você não veio aqui à toa. Se você está aqui é porque existe um propósito, e Deus só te conduziu a essa casa nessa noite porque Ele está interessado em transformar o seu destino. Não, acho que você não pegou, então vou repetir. Deus só marca encontros com o propósito de mudar destinos. Se Ele marcou um encontro, é porque Ele quer mudar o destino de alguém aqui essa noite. Você recebe essa palavra? Então joga a mão para cima aí e rasga a tua garganta com um grito de adoração para Ele. É Jacó, por quê? Veja bem, por que eu falei de rótulo? Porque todas as vezes que a gente fala o nome Jacó, a primeira coisa que vem à nossa memória é mentiroso, enganador, suplantador, por causa de uma cena. A cena em que Esaú chega em casa cansado e Jacó prepara um guisado de lentilhas. Ele olha para o seu irmão e diz assim: você quer o guisado? Esaú, com fome, depois de um dia de trabalho, olha para ele e diz: eu quero. Então faz o seguinte, me dá a primogenitura em troca. Esaú entrega. Aí a gente vê a cena e pensa, ele foi muito esperto. Ele comprou aquilo que não era dele. Mas veja só, Gênesis capítulo de número 25, verso 23. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Rebeca. E Deus vai dizer para ela: Rebeca, no teu ventre tem duas nações, e tem um porém. A menor vai dominar sobre a maior. O que Deus está dizendo para Rebeca? Jacó vai dominar sobre Esaú. Ou seja, Esaú pode até nascer primeiro. Só que quem vai ser o primogênito espiritual vai ser Jacó. Comprovado pela neurociência que a partir do 7º mês de gravidez, a criança, mesmo no ventre, tem capacidade de ouvir e processar aquilo que está ouvindo. Deus está falando, Jacó está no ventre ouvindo e está processando. Eu vou dominar, a primogenitura é minha. Quando a oportunidade aparece, ele agarra ela. É o nosso maior defeito. É que a gente recebe uma promessa, só que a gente vive como se a promessa não existisse. A gente recebe a promessa, mas a gente cruza os braços esperando que o cumprimento venha. Cai do céu, vai acontecer. Só que a promessa é baseada em oportunidades. E é fato, com Deus a oportunidade tem data, a oportunidade tem hora, ela tem nome e ela tem endereço. O que eu estou querendo dizer? A oportunidade que Deus preparou para você é sua, ninguém pode roubar. Até dizem por aí, os pessimistas, que a oportunidade só bate na porta uma vez. Eu até concordo, se for uma oportunidade humana, porque a oportunidade divina, ela só vem na hora certa. A origem desse termo oportunidade vem do latim obiportus. Era uma expressão usada pelas grandes embarcações do Império Romano. Vinha um forte vento e o comandante é quem determinaria o resultado da tempestade. Quando ele identificava pela biruta o vento, ele içava a vela. Se ele içasse a vela de forma correta, a tempestade levaria o barco de volta para o lugar seguro. Porque a oportunidade de Deus é assim. Pode ser o pior dos cenários, pode ser o pior dos momentos, pode ser o pior dos lugares, mas Deus envia a tempestade, é fato, a gente até não entende. No momento em que ela está acontecendo, a gente entra em conflito, a gente pensa, por quê?
Tem coisas que Deus faz que não tem sentido. A gente olha para aquilo e pensa, por que Deus está permitindo e está me submetendo a isso? Mas a tempestade tem um propósito. O propósito da tempestade é te levar para um lugar seguro. Aí veja, eu me lembro de Abraham Lincoln, salvo engano, 42º presidente norte-americano. E ele dizia, se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, eu gastarei 6 delas amolando o machado. Porque a oportunidade vem, mas oportunidade tem a ver com preparação. E é o nível da tua preparação que vai determinar o nível daquilo que Deus vai deliberar sobre a tua vida. Está pronto? Ainda não aconteceu é porque não está pronto. Deus está te preparando para vivenciar alguma coisa. Se está demorando é porque demanda mais preparação. Se demanda mais preparação é porque é maior do que aquilo que você imagina. Mas é fato, quando você estiver pronto, Deus coloca a oportunidade diante de você. Jacó agarra a oportunidade. E ele mostra para a gente o seguinte: é preciso viver com consciência de promessa. Eu tenho uma promessa e tenho consciência de que tenho uma promessa e eu vivo perseguindo o cumprimento dessa promessa. Eu quero deliberar algo sobre a tua vida. Levante a mão assim. Quero liberar uma palavra profética. Porque hoje o nosso povo brasileiro é visto como um povo que não desiste. Só que essa não é a nossa realidade. Tem muita gente parando no meio da caminhada, mas nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não vai desistir, ou melhor, você até vai desistir, mas é desistir de desistir, porque Deus vai te fazer correr atrás dessa promessa. Deus está implantando nessa noite a mentalidade de que você tem uma promessa e você vai viver baseado nessa mentalidade. Veja. Jacó vai para o val. Quando ele chega no val de Jaboque, a Bíblia diz que Deus se revela. Passa a noite toda, é uma briga, uma guerra. Aí Jacó, quando vê o sol nascendo, agarra um anjo do Senhor, que ali era uma teofania, uma personificação do próprio Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o marca. Ferida profunda, ao ponto de pegar o nervo de sua perna. E aqui é o conflito da vida de todo homem. É a maior das questões filosóficas. O porquê do caos, o porquê do mal. Porque a gente entra em colapso. Você pensa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho a minha vida no altar, eu oro, eu jejuo, eu ajudo quem precisa, e de repente do nada as coisas desandam. De repente do nada entra uma crise na tua vida que você para e pensa, não tem lógica. Isso não é um privilégio de quem está aí embaixo. Meus amigos aqui vão concordar, eu acho que é até pior para a gente. O nível vem até um pouquinho mais aumentado da dor, da provação. E aí a gente entra no colapso. Num dia de colapso, eu sou pentecostal. Tem alguém aqui que é pentecostal também, que nem eu? Eu sou daqueles que ainda ora no monte. Eu sou gordo assim, o povo não acredita muito, né, que a gente sobe monte. Mas gordo também jejua, gordo também ora, gordo sobe monte, eu subo monte, irmão. E eu estava no monte. E eu disse para Deus, eu perguntei assim, Deus, por quê? Pensa na provação que eu estava. E eu disse assim, Deus, nada disso tem sentido. Porque, irmão, vão existir momentos na vida que até Deus vai deixar de ter sentido para você. Ainda não aconteceu? Vai acontecer. Porque Paulo fala aos Efésios que existe o dia mau. Uma hora ou outra o dia mau vai chegar. Uma hora ou outra você vai entrar em conflito. E no meio do meu conflito, a resposta que Deus me deu foi: Ismael, não tem sentido, mas tem propósito. E eu quero dizer para alguém que está aqui essa noite, você pode ter vindo aqui
como a última carta da sua manga. Você pode ter vindo aqui dizendo para Deus: Pai, é a última vez que eu vou atrás de uma resposta. E você pode estar pensando: não tem sentido. A tua mentalidade de hoje pode até ser: é o ponto final. E Deus me manda te dizer nessa noite: não tem sentido, mas tem propósito. Eu prometo que eu não vou repetir, mas olha para o irmão que está do teu lado, coloca a mão no ombro dele e diz para ele assim: pode até não ter sentido, mas tem propósito. Existe um propósito por detrás de tudo isso que está acontecendo. Deus marca, Deus fere. C.S. Lewis afirma que ele nunca viu Deus exaltar um homem sem antes feri-lo de forma profunda. Quanto maior for o nível da dor, quanto maior for a ferida que Deus estiver fazendo em você, é porque mais perto está de acontecer aquilo que está preparado. Eu não serei responsável de dizer para você: não vai doer sim. Você vai entender. Não, você não vai entender. E o melhor dessas horas, ou o pior, é que nessas horas todo mundo some. Porque quando vai tudo bem, eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Eu compro a picanha, eu não preciso ligar para ninguém, o povo descobre. Mano, vamos fazer um churrasco? Vamos. Mas quando o dia mal vem, você liga. O celular de todo mundo dá na caixa. Você bate na porta de alguém, pede uma ajuda, não pode. Você procura, não acha ninguém. Não tem sentido, mas tem propósito. Deus fere Jacó. O que eu acho mais espetacular da ferida é a forma como o corpo reage. A primeira reação do corpo é coagular o sangue que ali está, para poder gerar o processo de cicatrização. Porque Deus nunca deixa feridas abertas. O problema dessa geração, e eu não falo a geração jovens, não, eu falo geração igreja, é que nós somos uma igreja, pastor Gessé, de muitas feridas abertas. Porque durante muito tempo pregaram para a gente que crente não pode mostrar sofrimento. Durante muito tempo a gente acreditou: sou crente, sou super-homem, ninguém pode saber o que eu estou passando. Aí a ferida ficou aberta. A ferida precisava de tratamento, e ferida aberta infecciona. O processo purulento começa. Chega um ponto que a infecção toma conta de todo o corpo. E eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para ser profeta de Deus. E eu quero liberar uma palavra profética debaixo da autoridade do amigo Espírito Santo. Que feridas abertas estão sendo cicatrizadas nessa noite. Ele está fechando feridas. Ele está curando infecções da alma que estavam te bloqueando, te impedindo de ter um contato maior, de ter mais intimidade. Essa noite é o ponto final de Deus para essa ferida. Vai haver o novo de Deus sobre a tua alma. Só que toda ferida vira uma cicatriz, vira uma marca. E o interessante é que Deus faz assim. Porque depois que Jacó sai do Jaboque, volta um pouquinho depois da ferida, Deus olha para ele e diz: Jacó, não mais. O nome dele é até bonito. Equivocadamente a gente diz, significa mentiroso. Não. No hebraico, Jacó é Yaakov. Yaakov significa aquele que agarra e vence. Não significa mentiroso. O nome já era forte, já era bonito. Mas Deus diz assim: Jacó não mais. Porque todo mundo que ouve o teu nome associa com o teu rótulo. Então primeiro eu vou mudar o teu nome. Da outra vez que eu vim aqui eu falei sobre isso.
Todas as vezes na cultura judaica que Deus fala nome de alguém, ou que um pai dá nome a um filho, está representando a história daquele elemento. Ou seja, o nome fala de história. Se Deus muda o nome, Deus está mudando a... Não, deixe de ignorância. Me ajude aí. Se Deus muda o nome, Deus está mudando a... Isso aqui é profético. Porque Deus resolveu mudar a história. Vou repetir, Deus resolveu mudar a história. Deus primeiro muda a história dele. Porque eu disse, Deus não se relaciona com momentos. Deus se relaciona com histórias. Então o que Deus faz? Deus anula o momento e coloca uma nova história nele. Mas Deus sabe que todas as vezes que alguém falar o nome dele, vai associar a um momento. O rótulo vem à tona. O que é que Deus faz? Jacó, eu estou mudando o teu nome e eu estou deixando em você uma marca. Porque agora, todas as vezes que alguém olhar para você, não vai mais ver o rótulo, vai ver a marca. Eles não vão mais lembrar que você comprou a primogenitura. Não, eles vão lembrar que você teve um encontro comigo. E eu quero profetizar isso sobre a vida de alguém aqui. Nessa noite Deus está tirando o teu rótulo, isso mesmo. Ele está trocando o rótulo pela marca. Não vão mais lembrar dos momentos, não. Eles vão lembrar do encontro que você teve com Ele. Teve um encontro. Só que o texto insiste em chamar Jacó. Versículo 1. Versículo 2, Jacó. Só que no versículo 2, o texto vai falar assim: e José, sendo de 17 anos. O verso 3 começa chamando ele de filho da sua velhice. E quem era José? Porque o detalhe é tão importante que depois que o texto fala de José, pode ver o versículo 3. E Israel. O texto para de chamá-lo de Jacó, depois que fala de José. E o texto faz questão de dizer que José era filho da sua velhice. Quem é José? José representa o cumprimento da promessa. A promessa que foi feita para Abrão. Quando Deus olha para ele e diz assim: eu vou fazer de ti pai de grandes nações. Só que tinha uma impossibilidade aí. Porque Abrão, homem de idade avançada, casado com Sarai, mulher velha, estéril. A promessa é transpassada, é transmitida para Isaac, casado com Raquel. Ambos já em tenra idade, Rebeca estéril. Aí vem Jacó, na sua velhice, casa com Raquel, mulher estéril. Dois aspectos da promessa que é importante falar. O primeiro é que toda promessa que vem de Deus, ela vem com o objetivo de confrontar a nossa realidade. É mais ou menos assim. Deus promete. Quando você para analisar a promessa, a primeira coisa que você pensa é: dentro da minha realidade atual, é impossível. Porque a promessa vem em confronto com a tua realidade. E Paulo é cirúrgico na sua afirmativa em Efésios 3:20. Ele vai dizer: porque Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além. Na língua portuguesa, o advérbio tem a função de intensificar. Ele é um qualificador que dá intensidade dentro de uma oração. E o texto está apresentando tudo. Primeiro advérbio, muito. Segundo advérbio, mais. Terceiro advérbio, abundantemente. Quarto advérbio, além.
Quinto advérbio. Eu não sei se você conseguiu entender a intensidade do que Deus está falando. A promessa é tão magnífica, mas tão grande, que ela não encontra dentro da nossa realidade. O ser humano tem por tendência a ser pessimista. Qual é o nosso primeiro pensamento? Isso é impossível. E o segundo aspecto da promessa é que Deus é onisciente. E eu sempre estudei muito a Bíblia, mas eu nunca consegui entender muito bem essa questão da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. Um dia, eu estava desabafando com um professor de hebraico, um grande amigo, ele sentou comigo, depois de desabafar, e ele disse assim: eu acho que você ainda não entendeu o que a promessa representa. Eu falei: então me explique. Ele olhou para mim e disse assim: Deus é onisciente. E ele me perguntou: o que é ser onisciente? Eu falei: ser onisciente é conhecer todas as coisas. Ele olhou para mim e disse: não, você de fato não entendeu. Porque Deus conhecer todas as coisas não é Ele conhecer somente todas as coisas do presente. Deus é onisciente porque Ele conhece todas as coisas do presente, mas Ele também conhece todas as coisas do passado, e Ele também conhece todas as coisas do futuro. Aí ele olhou para mim e disse assim: e a onipresença? Falei: é porque Deus está em todos os lugares. Ele falou: não, Deus não só está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares no presente, Ele está em todos os lugares no passado, mas Ele também está em todos os lugares no futuro. Eu já tinha começado a me arrepiar, e ele olhou para mim e disse assim: deixa eu te falar uma coisa. A promessa é Deus vindo lá do futuro para te dizer no teu presente aquilo que para Ele já se tornou passado. Porque para você ainda é impossível, mas Deus já viu, Deus já vivenciou e Deus já sabe que vai acontecer. Jean-Paul Sartre, famoso filósofo, dizia que o homem é um elemento condenado a ser livre, pelo menos de forma física. Ele ainda não tinha a compreensão de que a maior prisão que pode dominar um homem é a prisão mental. O homem pode até ser livre de forma física e prisioneiro na sua mente. E de fato a realidade aprisiona. Existem pessoas tão presas na sua realidade que não conseguem prospectar, não conseguem criar uma nova expectativa de alguma coisa. Ele olha para a realidade e pensa: isso aqui é o meu destino, eu estou programado para isso. É aquele tal do karma, né? Isso aqui é meu karma, eu vou viver isso para o resto da vida. Aí sabe o que Deus faz? Deus vem com a promessa. E a doutora Joyce Meyer é cirúrgica quando ela diz que a promessa é Deus introjetando a realidade dele na nossa. Porque para a tua realidade pode até não ser viável o acontecimento da promessa, mas para a realidade divina não só é viável, como já é algo que vai acontecer, já está determinado. Então eu quero dizer para alguém aqui essa noite: Deus está trocando a tua realidade pela dele. Deus está criando um novo horizonte dentro da tua mente. É isso mesmo. Deus está te proporcionando a expectativa de algo que você nem imagina ainda, mas pode ter certeza, se Ele falou, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Promessa. E aqui, o interessante é que a Bíblia está dizendo: filho da velhice. Ou seja, passou muito tempo. E a gente não gosta de esperar. Não tem o tranca-rua. Não, mas tranca-rua não é demônio não, irmão. Você já deve ter pensado aí: o demônio? Não, não é o demônio não. Porque tranca-rua é aquele motorista roda presa, que você está atrasado, e ele faz questão de ficar na faixa da esquerda,
Você corta farol, aí ele freia para você não passar. Se você tenta ultrapassar, ele te fecha. A gente não gosta de esperar. Crente não xinga, né? Mas você já falou filho de Belial, incircunciso, seu filisteu. Hã? Roda presa também. Irmão, já teve aquela experiência da lotérica? 2 filas, você está na fila da direita, a da esquerda anda, mas a sua não anda de jeito nenhum. Aí o que você faz? Vai para a da esquerda. Quando você chega na da esquerda, a da esquerda para e a da direita começa a andar. Aí você pensa, vou voltar para a da direita. Aí o bonitão vai e volta. Quando você vai para a fila da direita, o caixa levanta para almoçar. Você não gosta de esperar. Aí tem gente que ainda coloca aliança e diz assim, eu escolhi esperar. Está matando cachorro a grito. Ele já está lá no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmão, a gente não gosta de esperar de jeito nenhum. O tal do esperar maltrata a gente. Eu me lembro da história que meu avô me contou. Meu avô me disse, meu filho, um dia Deus chegou para um africano, entregou-lhe uma grande pedra e deu-lhe uma ordem, empurre-a. Foi embora. O africano começou insistentemente a empurrar a pedra. Empurrava. Passaram-se 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos. No 30º ano, ele já irritado, foi procurar a Deus. Quando ele encontrou a Deus, ele disse assim, eu não vou mais empurrar a pedra. Porque o Senhor me entregou a pedra e mandou empurrar. Só que tem 30 anos que eu empurro a pedra e eu não consegui mover ela 1 milímetro. Deus começou a rir, olhou para o africano e disse, quem foi que te disse que eu tenho alguma coisa a ver com a pedra? Pegou um espelho, colocou em frente ao africano e disse, olhe para o seu corpo. Como estão as suas pernas? O africano olhou e viu que as pernas estavam mais fortes. Ele olhou para Deus e disse, minhas pernas estão mais fortes. Olhe para os seus braços, disse Deus. Ele olhou, como estão os seus braços? Ele olhou e disse, meus braços estão mais fortes. Deus olhou para ele e disse assim, meu compromisso nunca foi com a pedra. Eu nunca te disse que você conseguiria movê-la. Meu compromisso sempre foi te fortalecer. Porque no meio da espera, a gente perde a esperança. Só que o que importa é que o tempo está passando. Está passando. Está passando. A cada dia está mais perto. Eu me lembro no ano de 2006, de um caso que ficou muito famoso no Brasil. Mas o que chamou a atenção naquele caso policial, não foi o caso em si, mas sim a história da delegada que cuidou do caso. Como ela ficou muito famosa, começaram a investigar a vida dela, e no meio de uma entrevista coletiva, um dos repórteres surge com uma pergunta. Doutora, eu pesquisei sua história e eu vi que a senhora foi molestada na infância. O cabelo daquela mulher era baixinho, o rosto meio deformado. E aí ela começou a contar. Dos meus 9 aos 13 anos, eu sofri abuso pelo meu padrasto. Ele arrancava os meus cabelos. Hoje eu uso cabelo baixo porque meu couro cabeludo já não suporta mais o peso de um cabelo grande. O meu rosto é deformado, porque por diversas vezes, com socos, ele quebrou os ossos do meu rosto. A calcificação deixou meu rosto assim. Meu nariz é quebrado.
E aí o repórter, já todo mundo atônito, o repórter já estava engasgado na pergunta, querendo chorar. Ele olhou para ela e perguntou: como a senhora conseguiu superar tudo isso? Ela olhou para ele e disse assim: meu jovem, aquilo que não me mata, me faz mais forte. Entendeu o recado? Está vivo ainda? É Deus te fortalecendo. O tempo está passando. Mas o importante é que a promessa nunca deixa de se cumprir. Eu preciso dizer para alguém que está perdendo a esperança. Até porque esperança é um infinitivo não do verbo esperar, não. Esperança vem do verbo esperançar. O professor Mário Sérgio Cortella define perfeitamente. Porque esperançar não é só correr atrás dos acontecimentos. É ter convicção de que eles virão. O Salmo de número 40, o salmista ele é cirúrgico no que ele fala. Ele vai dizer, Asaf cantando: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar ali no hebraico é anag. Anag não fala só de deixar o tempo passar. Anag é o mesmo que sair de cena. Porque o nível da confiança que existe de quem está esperando em quem pode fazer alguma coisa por ele é tão grande, que ele vive hoje como se já tivesse recebido aquilo que ainda não aconteceu, porque ele sabe que vai acontecer. Em Marcos 10, Jesus vai ensinar aos discípulos que a gratidão não é posterior aos acontecimentos, ela é anterior. Ou seja, você precisa ser grato antes, porque isso mostra que você sabe que vai acontecer. É filho da velhice, mas nasceu. E a Bíblia vai dizer que Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem tem mais de um filho? Só quem tem mais de um filho. Vocês vão me entender. Eu não sou pai ainda, mas sei como funciona. Sempre tem um filho que o pai ama mais. É aquele que entende melhor o pai. É aquele que sabe quando o pai não está bem. Ele vai até o pai, leva um copo com água. O pai chega em casa, ele vai tirar o sapato do pai, já pede a bênção. A mãe quer alguma coisa, ele já está casado, mas ele vai lá e compra. Sempre tem um filho que cuida mais, que está mais perto. Consequentemente, esse é o filho que o pai mais ama. E essa é a briga de todo irmão, né? Quer saber quem é mais amado pelo pai. Lá em casa eu tenho convicção que sou eu. Eu sou filho único. Sei que tem irmão que briga para descobrir quem é. Mas o que eu quero dizer com isso? Com Deus funciona do mesmo jeito. Por que José era o mais amado? A minha versão vai dizer que ele compartilhava. Ou seja, ele estava mais perto do pai. Enquanto os irmãos estavam no campo, José estava sentado ao lado do pai aprendendo. Eu falei da competitividade. E nós nos tornamos tão competitivos que nos tornamos meras máquinas de resultados. A gente quer fazer, porque fazer tem resultado. Alguém vai ver, a tua comissão no trabalho vai ser maior, a consagração na igreja vai ser mais rápida. A gente quer fazer, só que a gente está fazendo tanto para todo mundo, que a gente está esquecendo de compartilhar com o Pai. O tema da campanha é o altar da intimidade. Compartilhar é uma característica de alguém que tem intimidade. Porque a igreja da atualidade, diga-se de passagem, ela tem tudo. Ela tem tudo que a igreja do passado não teve. Cá para nós estamos dando show no mundo, na beleza do templo que nós construímos. A gente constrói um mega templo. A gente coloca poltrona, o melhor som, o melhor ar-condicionado. Tem que fazer mesmo. A gente compra os melhores carros, veste as melhores roupas.
Em contrapartida, tem uma coisa que a igreja do passado tinha em demasia e que nós estamos tendo muito pouco: intimidade. Eu sou de uma época, independente das denominações, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas as irmãs andavam de coque. Você chegava na igreja, independente da denominação, todo dia de manhã a igreja estava aberta, você entrava na porta, você via aquele monte de cabecinha assim, ó, no meio dos bancos, das cadeiras, orando. Precisava de muita coisa não, irmão. Alguém estava doente, ia lá no círculo de oração. Chegava na irmã Trifosa e dizia assim: irmã Trifosa, ora por mim. Irmã Trifosa sabia nem falar. Dizia assim: Deus, Jesus. Mas quando batia o pezinho no chão e dizia em nome de Jesus, o milagre acontecia. O que está faltando para a gente é intimidade. Por que falta intimidade? Porque a gente ora pouco. Joyce Meyer diz que orar é o ato de dialogar com Deus. Sem diálogo não existe relacionamento. Se orar é dialogar com Deus, e sem diálogo não existe relacionamento, quem não ora não tem relacionamento com Deus. Consequentemente, não pode ter intimidade. A gente não entende às vezes por que o tempo passa tanto. É porque a gente se apressa mais para fazer alguma coisa por quem a gente tem intimidade. Se eu te ligar lá da minha casa e dizer assim: estou precisando da sua ajuda, você não me conhece. Você vai pensar 3 vezes antes de atender o meu pedido. Mas se o seu melhor amigo te ligar, disser assim: eu estou precisando de uma força, você já diz assim: eu estou chegando aí. Porque a gente se apressa para fazer por quem a gente tem intimidade. O que está faltando para a gente é intimidade. Intimidade é uma coisa que quem tem, todo mundo percebe. Tem gente que por aí diz que intimidade tem que ficar reservada. Discordo. Não tem como esconder intimidade. Um casal sabe bem disso, depois que casa. Até as afeições um do outro pega. O caba pode ser feio o que for, mas quando ele casa com uma mulher bonita, ele vai ficando um pouquinho mais bonito a cada ano, por causa da convivência. A intimidade, ela muda a gente. Todo mundo percebe. Sabe aqueles homens cheios de Deus? Pois é, ele é um cara desse jeito. Eu comecei a arrepiar, deu vontade de chorar, de falar em línguas. Eu olhei para minha esposa, ela já estava chorando. Falei: vida, você está sentindo? Ela falou: tô. Quando eu olhei para a entrada da loja, estava entrando esse pastor. Porque intimidade é assim. Quem tem, aonde ele chega, até o ambiente muda. Esse é o nível de intimidade que Deus espera que nós tenhamos. Intimidade para quem não tem gera incômodo, inveja. O sentimento do invejoso não é querer ter aquilo que você tem. Não. O sentimento do invejoso é não querer que você tenha o que você tem pelo simples fato de que ele não pode ter. Aí ele faz de tudo para você perder. É o sentimento dos irmãos de José, que a Bíblia diz que eles perceberam que José era mais amado, até porque o pai lhe deu uma capa diferente. O costume na época era capa de couro de animal, um couro curtido. A cor ficava aproximada à cor do deserto. Era uma espécie de camuflagem. Aí Israel vai lá e faz uma capa colorida para José, porque a intimidade faz isso com a gente. Quem tem intimidade, ele se destaca no meio da multidão. Você não entende às vezes porque que alguém cresce tão rápido. Você olha para a pessoa e diz assim: eu sou até mais preparado do que ele. Eu sou até mais preparado do que ela.
E ele está crescendo tanto. É porque quem tem intimidade se destaca. Aí tentaram tirar de José. A primeira coisa que fizeram foi rasgar a capa. E o tanto de gente que eu já atendi de capa rasgada. Pastor, eu era uma pessoa muito boa. Mas eu tomei tanto na cara. Me feriram tanto que eu mudei. Hoje eu sou ruim. Antigamente eu dizia sim para todo mundo. Hoje eu só digo não. Eu já atendi tanta gente assim. Toda vez que eu atendo eu me lembro da história de um monge. Um monge já velho. Seu mosteiro pegava fogo. No auge do incêndio ele entra no mosteiro na intenção de salvar tudo que tivesse vida. Depois de salvar boa parte dos animais, salvar alguns monges novos, ele se depara com a figura de um escorpião. E ele vai e pega no escorpião, automaticamente recebe uma picada. Eu já tive a experiência de tomar uma picada de escorpião. É uma dor insuportável. Os primeiros 3 minutos ali, meu Deus do céu. Só que depois de uns 3 minutos, que são muito longos, ela anestesia. Quando a dor anestesia, o monge vai lá e tenta novamente. A cena se repete 5 vezes. Na 5ª vez ele consegue salvar o escorpião. Mas quando chega lá fora, pelo excesso de veneno, que teve o seu efeito acelerado por causa do calor, o monge cai no chão. Depois de alguns minutos, já convalescente, o monge mais jovem se aproxima para socorrê-lo. Pergunta assim: Senhor, por que o senhor fez isso? O senhor sabia que o escorpião ia continuar a te ferir. Ele olhou para o jovem e disse assim: meu jovem, a natureza do escorpião é ferir. A minha é salvar. Eu jamais posso deixar que a natureza dele altere a minha. A tua essência ninguém pode mudar. Eu quero profetizar para alguém que está aqui essa noite, que algum dia já foi bom, que algum dia já fez alguma coisa e que parou de fazer porque foi ferido. Eu quero profetizar para você nessa noite: Deus está restaurando a tua essência. Deus está restaurando a tua essência. A tua essência, só quem pode tocar nela é Deus. Podem até rasgar a tua capa. Vão rasgar a tua capa, mas não deixa que ninguém mude a tua essência. José vai para o fundo do poço. E pasme, o fundo do poço não é o pior lugar para se estar. Aí pode ser que tenha alguém aqui no fundo do poço dizendo: ainda tem coisa pior. Meu amigo Everton ali, caveira e sabe, não há nada tão ruim que não possa piorar. Fundo do poço não é o pior lugar. José é vendido como escravo. E a Bíblia diz que ele vai parar na casa de Potifar, eunuco de Faraó. Era como se fosse um governador do Egito. Abaixo de Faraó no Egito era Potifar. Ou seja, Deus manda José para um lugar de bonança. Dentro do Egito, num lugar de bonança. E lá ele fica por 11 anos. E eu já disse, tudo tem propósito. Deus já sabia que José governaria o Egito. E o primeiro período de governo seria na bonança. Deus coloca José na casa de Potifar. Potifar coloca José para governar sua casa. E ali Deus ensina José a governar na bonança. Porque Deus nunca vai te submeter a alguma coisa sem antes te preparar para aquilo. Eu vou repetir. Deus jamais vai te submeter a alguma coisa sem que antes Ele tenha te preparado para aquilo. Só que José sai dali para a prisão. E a prisão é pior do que o fundo do poço. É o pior estágio. Um dia eu estava tomando um café com o pastor canadense Randy Clark. E ele olhou para mim. Logicamente em inglês ele disse assim: Ismael, Deus nos reservou para viver as melhores coisas
nos piores tempos. Eu olhei para ele e disse assim: I believe, eu creio. E ele repetiu: Deus nos reservou para viver as melhores coisas nos piores tempos. A Bíblia diz que quando José entrou na prisão, o carcereiro moveu-se de íntima compaixão por ele. Eu estava um dia muito grande orando, 3 horas da manhã. Sentei no sofá, encostei a cabeça e eu comecei a chorar. E eu disse assim: Deus, não tem palavra nenhuma para sair hoje. Eu só queria que tivesse alguém orando por mim agora. De repente o celular toca, DDD do Nordeste. Do lado de lá, quando eu atendo, alguém já diz assim: terra! Falei: é profeta. Eu já disse: fala, Deus. O irmão de lá disse assim: eu só quero te dizer uma coisa. Eu estou orando por você. E desligou. Sabe por quê? Pode ser o pior dos cenários, mas Deus nunca te deixa sozinho. Ele sempre levanta alguém para cuidar de você. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você pode até estar no pior dos cenários, mas nessa noite Deus está levantando alguém para cuidar de você. Alguém vai sentir compaixão por você e vai ser um instrumento de Deus. E olha só como é espetacular, porque José está na prisão. José é sonhador. José tem intimidade. E a Bíblia vai dizer que dentro da prisão alguém sonha. Por quê? Vai sonhar dentro da prisão? É simples. Você precisa contagiar ambientes. Se você é sonhador, você precisa contagiar ambientes. É comprovado pelas associações de psicologia, psiquiatria, neurociência e coach espalhadas pelo mundo, que essa geração é a mais pessimista que já houve. Nós paramos de sonhar. Quer ver? Qual é o seu sonho? Teve que pensar, né? Se teve que pensar é porque não é sonho. É só você chegar para uma criança de 6 a 8 anos, perguntar para ela qual é o seu sonho. Antes que você termine a pergunta, ela já está respondendo. Porque sonho é assim, a gente não precisa pensar. É sonho. Nós perdemos a capacidade de sonhar porque perdemos a capacidade de crer. Freud define o sonho como algo gerado pelo corpo, enquanto ele está desligado, para que ele viva uma sensação de algo que ele não tem coragem de viver enquanto está ligado. Mas de fato, pela doutora Caroline Leaf, chefe da área de neurociência de Harvard, que é pastora, ela diz que o sonho é apenas a revelação de Deus para nós. Deus faz com que a gente veja hoje aquilo que Ele vai fazer no amanhã. Eu tenho um amiguinho, hoje ele está com 8, já vai completar 9 anos. O nome dele é João. Quando ele tinha quase 5 anos, ele entrou no escritório da minha esposa lá em Brasília. Ele olhou para ela e disse assim: tia, a senhora abre um desenho do Hulk bem massa para mim? Ela foi lá, pesquisou e abriu. HD, 3D, top. Os olhinhos dele brilhavam. Ficou boquiaberto assim, meio estatalado por uns 5 minutos. E ele olhava para ela e dizia assim: tia, é massa, né? E ela é. Aí ele olhou para ela e disse assim: a senhora traz para a realidade? Ele queria dizer imprime. Mas no pequeno vocabulário dele, não tinha essa palavra. E o que ele encontrou mais próximo foi: traz para a realidade. Ao ver a cena, Deus falou comigo. Deus disse: Ismael, a fé é assim. Você visualiza
e eu trago para a realidade. O sonho é o visualizar daquilo que a gente espera. Enquanto você visualiza, Deus se faz calabranais. Enquanto você visualiza, Deus faz se tornar realidade. Porque o sonho é a expressão da fé. Porque só sonha quem acredita que aquilo que está sonhando pode acontecer. José é sonhador e dentro da prisão ele contagia outros prisioneiros que sonham. Quando eles contam um sonho, José interpreta. Ele olha para o copeiro e diz: olha, da forma que tu sonhou, tu vai voltar a servir no palácio. O padeiro, tu até vai voltar, mas vai ser condenado e vai morrer. E ele olha para o copeiro e diz assim: lembra de mim? Quando você chegar lá, fala de mim para Faraó. E quem nunca, né? A gente faz alguma coisa por alguém, a única coisa que a gente espera é gratidão. Só que tem um porém, o copeiro esquece. Passam-se 2 longos anos. José está na prisão. O copeiro está diante de Faraó. E o copeiro não lembra. O pior de todos os sentimentos é o sentimento da ingratidão. Todo mundo tem alguém que está em uma posição que poderia fazer alguma coisa para facilitar a sua vida ou melhorar ela. E é alguém que você já fez alguma coisa por ele. E quando você pede ajuda, a pessoa nega. Aí você não entende. Mas por que fulano é tão ingrato? E o que você não entende é que você está dentro do processo de Deus. Não é a pessoa que é ruim. A pessoa não esqueceu de você por ela mesma. Não. Foi Deus quem fez ela se esquecer de você. Porque se ela lembrar de você e fizer alguma coisa agora, fora do tempo, ela vai atrapalhar o processo de Deus. Aí Deus coloca você no esquecimento. Porque Deus está tratando com você dentro da cadeia. Tem alguém lá cuidando de você, é fato. Mas Deus está tratando com você dentro da cadeia. E até porque Deus não precisa de intermediários. Um belo dia, Deus dá sonho para Faraó. E eu digo Deus. E você vai entender o porquê. Faraó sonha 7 vacas gordas, que são consumidas por 7 vacas magras. 7 espigas frondosas, consumidas por 7 espigas secas. Faraó chama os magos, os sábios do Egito. E no meio daqueles homens, com certeza, tinha alguém especialista em interpretar sonho. Faraó conta o sonho. Mas Deus segue o entendimento de todo mundo. O copeiro olha para Faraó e diz assim: lá na prisão tem um hebreu. Nem o nome ele lembrava. Mas a identidade ninguém esquece. É por isso que você pode estar em qual for o tipo de situação, qual for a circunstância. Pode ser o pior dos terrenos, pode ser a prisão. Mas você nunca pode negociar a sua identidade. Podem esquecer do teu nome, mas da tua identidade ninguém vai esquecer. O copeiro olha e diz: tem um hebreu lá na prisão, que eu sonhei. E ele interpretou o meu sonho. O faraó olha para ele e diz assim: então manda chamar. Vem José. O faraó olha para José e diz assim: é tu quem interpreta sonhos? Estou parafraseando. José olha para ele e diz assim: eu não, o meu Deus. E é fato, você não. Você não consegue. Você não pode. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai sair do ponto que você está. Mas o teu Deus, esse tem poder. E você sozinho não vai conseguir fazer nada. Mas alguém vai olhar para você e vai dizer assim: hein, rapaz, quem te viu e quem te vê, hein? Você vai olhar e vai dizer assim: eu não, o meu Deus.
Porque tem coisas, pastor Marcondes, que são tão grandes, mas tão grandes, que todo mundo que olha sabe, isso aí não foi ele, isso aí foi Deus. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser nesse nível aí, ó. Você pode bater no peito assim e dizer assim: eu não, o meu Deus. Só mais uma vez: eu não, o meu Deus. Olha para o irmão que está do teu lado aí, fala para ele assim: eu não, o meu Deus. José interpreta o sonho. São 7 anos de bonança, 7 anos de fome. O faraó olha para ele e diz assim: e não há na terra um homem como você, em que nele haja o Espírito de Deus. É a intimidade que se destaca. É a intimidade que faz a diferença. Podem até não reconhecer você, mas o nível da tua intimidade vão ter que reconhecer. Porque o que faz a diferença não é a tua capacidade intelectual, não. O que faz a diferença não é a tua inteligência, não é a força do teu braço, não é a tua experiência, não é o teu conhecimento, não é a tua sabedoria, não. O que faz a diferença é o nível da tua intimidade. E não há na terra um homem como você, em que nele haja o Espírito de Deus. A partir de hoje tu é governador do Egito. Abaixo de mim no Egito é só você. Pensa, se é algum dos egípcios, eu já estou concluindo, que interpreta o sonho, toma a benção de José. Mas eu disse lá no começo, né? Oportunidade tem nome, oportunidade tem endereço, oportunidade tem data programada. A oportunidade que Deus cria é pessoal e intransferível. Por isso eu acredito, quem deu sonho para Faraó foi Deus. Quem cegou o entendimento dos sábios do Egito foi Deus. Porque lá no céu Deus estava olhando, essa oportunidade aí é de José. Quem vai interpretar o sonho é José. Porque quem tem que ser o governador do Egito é José. E lá no trono, para a gente concluir, José tem o primeiro filho. Coloque-se em pé, por favor. E ao primeiro filho ele dá nome de Manassés. Porque Deus me fez esquecer. Estranho, né? Está no trono. Dá um nome de bênção, de vitória. Mas ele está dizendo, Deus me fez esquecer. Sabe por quê? Tem experiência que não foi feita para ser lembrança. É só experiência. Porque tem gente, pastor Antônio, que não sabe virar a página. Tem gente que não sabe fechar o ciclo. E um amigo meu me disse uma vez, Ismael, eu era jovem, ainda sou, né? Tenho 29 anos. Eu devia ter uns 17. Ele disse assim, enquanto você não esquecer o passado, você vai viver um longo passado pela frente. E é fato. Tem muita gente vivendo o passado. Ele não consegue desapegar daquilo que ele perdeu. E por não conseguir desapegar do passado, o ciclo nunca fecha. E ele nunca começa a viver um novo ciclo. Tem coisas que Deus só permite a gente viver para ser experiência. E nem toda experiência pode ser uma lembrança. Porque senão toda vez que você lembra, ela abre de novo a ferida. Aí a ferida nunca cicatriza. Mas eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui hoje. Deus está passando uma borracha. Deus está fechando o ciclo.
vai se abrir um novo ciclo de Deus na tua vida. E eu quero profetizar para você que o passado vai ficar no lugar dele, no passado. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tem novidade de Deus para a tua vida. Tem novidade de Deus para a tua vida nessa noite. Tem novidade de Deus para a tua vida. Hoje é o dia que Manassés nasce para você. Hoje é o dia que Deus te faz esquecer. O segundo filho nasce. Falo isso, a gente ora e vai para casa. O segundo filho é Efraim. E Efraim quer dizer, Deus me fez frutificar. Porque com Deus funciona assim. Está olhando para a terra estéril, está plantando e não está colhendo. Está pedindo e não está recebendo. Porque tem alguma coisa errada, né? Porque foi Jesus quem disse: batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Se está pedindo e não está recebendo, está buscando e não está achando, está batendo e não está se abrindo, tem alguma coisa errada. É porque a sequência de Deus é assim. Primeiro você esquece, depois você frutifica. Primeiro você esquece, depois a promessa se cumpre. Primeiro você esquece, depois a porta se abre. Primeiro você esquece, depois o milagre chega. Com Deus funciona assim. Primeiro você esquece, depois você frutifica. E nessa noite Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para fechar um ciclo da tua vida e abrir outro. É novidade de Deus. É novidade de Deus. Eu quero orar por você. Você que veio aqui justamente precisando dessa novidade. Você que veio aqui buscar algo, você não está conseguindo encontrar em nenhum outro lugar. Eu quero te chamar aqui à frente. Você está dizendo, pastor, eu preciso desse novo de Deus. Corre aqui, corre. Olha aqui para mim. Eu gosto desse Deus. Eu sei que a campanha não é de milagres, mas eu quero te contar um testemunho. Há 14 dias atrás, eu estava pregando numa igreja no setor Parque Amazônia, em Goiânia. E uma mãe trouxe uma menina, 5 anos, coisa mais linda. Os olhos bem verdinhos, parecia uma bonequinha. E a mãe disse assim, pastor, a minha filha não enxerga, porque ela não tem o nervo ocular. Quando ela falou isso, Deus me fez ver literalmente o olho dela, formado sem o nervo. E eu via o nervo nascendo. Minha esposa ungiu, eu ungi. Eu ministrei a cura sobre a vida da criança. Isso numa quinta. Na outra quinta, agora, quinta-feira. Antes de eu subir para pregar, a mãe da criança me abraçou e disse assim, pastor, eu fui lá no hospital ver. É o melhor hospital oftalmológico de Goiânia. O médico fez todos os exames na minha filha de novo. E ele disse para mim que minha filha está enxergando 100%. Nervo óptico perfeito. Ela tinha uma má formação do globo ocular perfeito. O nosso Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Eu quero profetizar para você
Tem gente aqui que ainda é essa semana. Calabranais. O senhor de preto aqui. Senhor, isso. Sabe o que eu estou vendo? Eu vi você entrar pela primeira porta. Quando você chega dentro, acontece alguma coisa que te faz sair, entrar por outra porta, a segunda. Essa segunda porta também. E dentro dela eu vejo escrito assim, injustiça. E você sai dela. Entrou pela terceira. E na terceira de novo. E o que eu estou vendo nessa noite é um homem muito alto, pegando na tua mão, aquela banais, e te fazendo passar por uma porta. Ele olha para você e diz, essa é definitiva. Aquela banais. E ele manda dizer assim, eu conheço a sinceridade do teu coração. Aquela banais era. O sacrifício. Porque Deus diz que tu fez um sacrifício. Foi um desafio de fé. Deus diz assim, queimou como holocausto, que queima com cheiro suave, e chegou às minhas narinas. É por isso que eu retribuo a ti e a tua casa, em justa medida. E Deus diz assim, pode contar nos dedos os dias. Calabanais será. Rebonais será. E fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque é como se tivesse algo parado. E você e a tua casa pedindo a Deus que dê andamento. E nessa noite Deus diz assim, eu tiro da gaveta. Eu dou o andamento devido. E eu vou te mostrar que eu sou quem cuida da mais. Deus está aqui. Deus está aqui. Você, não é aqui. Atrás de você essa moça. Você que acabou de olhar para trás. Essa moça de preto. Cadê meu amor? Vem cá, vida. Eu estou vendo como um tabuleiro de damas. Uma estratégia muito bem montada. E a peça percorrendo o caminho certo para o jogo ser vencido. Mas do nada, aí, ó, ela aí, vida. Abraça ela. Do nada, é como se desandasse. O plano estava muito bem feito, muito bem desenhado. Mas parece que aconteceu alguma coisa que fez com que ele tivesse descendo lá. E Deus diz assim, os seus dias nessa terra estão contados. Ele vai te tirar daqui e vai te levar para lá. Porque no teu coração existem 3 lugares. Deus diz que está selecionando um dos lugares. Eu fico acreditado que haveria a menor possibilidade. E Deus diz assim, eu vou te tirar daqui e eu vou te levar para lá. Porque dentro da tua compreensão humana, parece que é impossível. Mas o que eu vejo é literalmente como se o amigo Espírito Santo colocasse um capacete na tua cabeça. Fizesse conexões com os teus neurônios. E ele diz literalmente, eu estou ativando os neurônios dela. Eu estou ativando a capacidade dela. Eu estou ativando Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pode ser impossível, mas é do impossível que Deus gosta. Contar um testemunho particular.
Aí a gente ora. Eu estava gerenciando uma empresa. Desenhei todo um plano de negócios. Eu me entreguei. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Eu gosto de fazer tudo com excelência. E eu fiz. Estava tudo perfeito. Faturamento da empresa aumentado em 75%. De repente, o dono chega para mim, meu salário atrasado. Chega para mim e diz assim: eu não preciso mais do seu serviço. E quem é pai de família sabe. A gente fica preocupado. Alguns planos, algumas contas, contando com aquele salário. E eu falei: e aí, Deus? Primeiro dia, Deus já fez algo extraordinário. Eu fui pregar numa igreja pequena. Deviam ter umas 40 pessoas no culto. Estava baqueado no carro, olhei para minha esposa e disse assim: bebê, eu não consigo pregar hoje. Falou: prega, vida. Eu falei: amém. Preguei. Foi uma bênção. Terminou o culto, o irmão me abraçou. Falou assim: conta quantas pessoas tem na igreja. Eu falei: para quê? Falou: conta. Eu fui lá e contei. Voltei e disse um número para ele. Falou assim: Deus mandou te dar uma oferta. Para resumir, ele me deu uma oferta que era 2 vezes mais o valor do meu salário. Calma. E aí eu botei o meu joelho no chão. Falei assim: Deus, eu preciso trabalhar. Aí um irmão mandou um banner de uma vaga. Falei: vou mandar meu currículo. Mandei. Na mesma hora alguém me chamou no Zap. Passou 30 segundos. Chamaram no WhatsApp. Marcaram uma entrevista. Eu entrei na sala da entrevista. O casal que estava me entrevistando olharam para mim. E eles disseram assim: você é resposta de oração. Tá, isso não é normal, né? Eu falei: por quê? Aí me fizeram uma proposta de emprego. Eu quero dizer para você que quem cuida da gente é Deus. Se Deus fechou algo aqui, é porque Ele tem algo para abrir ali. Faça assim com as suas mãos. Eu preciso encerrar. Pai, eu quero ministrar sobre a vida da tua igreja. Eu não sei o que eles vieram buscar aqui, mas tu sabes. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor gere o acontecimento devido àquilo que eles vieram buscar aqui. E isso não é para engrandecimento nosso, isso é para louvor e exaltação do teu nome. Eu quero te pedir que ainda nessa semana que entra, que hajam testemunhos da tua grandeza nesse lugar. E eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos o teu extraordinário nessa noite, em o nome de Jesus. Aplauda Jesus, retorne ao seu lugar. Tome o seu assento.